Olá pessoal, a gente está revisando o conteúdo do primeiro ano de Física para a prova do Centro Educacional de Paula. Na aula anterior a gente viu sobre o deslocamento, a gente viu a trajetória, a gente viu o ponto de referência e a gente viu o movimento. E o que é que falta a gente aprender para a prova? A prova ela ainda conta com mais 4 conteúdos diferentes, não são exatamente 4, tem mais a ver com 2 conteúdos, mas em si ela tem velocidade média, que a gente vai ver agora, tem aceleração, movimento retilíneo uniforme e movimento uniformemente variado. A gente vai começar da velocidade média. Por quê? Porque a gente precisa da velocidade para a gente conseguir entender todos os outros 3. O que é a velocidade? A velocidade é um deslocamento em um intervalo de tempo. Então, o que isso quer dizer? Significa que é um deslocamento que eu percorri, a gente viu o deslocamento no vídeo passado. O deslocamento ele é uma trajetória, um movimento em um ponto de referência sem se importar com tudo aquilo que você percorreu. Ele se importa só com um ponto inicial, onde você começou, onde você parou, e ele quer saber aquele valor de onde você começou até onde você parou. Então a gente aqui na velocidade média, a gente quer continuar com isso. Só o ponto que a gente começou, o ponto que a gente parou e todo o resto a gente não vai se importar. Mais diferente do deslocamento, a gente aqui vai ter esse deslocamento em um intervalo de tempo. Por exemplo, a gente sai da rodoviária, ou seja, a nossa rodoviária é o nosso ponto inicial. A rodoviária é o ponto inicial. Significa que a rodoviária é o nosso ponto de referência como sendo 0. O R0 significa que é a rodoviária. Vou colocar aqui rodoviária do plano piloto, né? Rodoviária do plano piloto. Ela é o ponto 0. Significa que o meu ponto inicial é 0, que é igual ao meu ponto inicial. Eu cheguei aqui no de Paula, da rodoviária para cá são mais ou menos uns 12 a 13 quilômetros, a gente está na 712/713. Então significa que o meu ponto final é igual a, vamos colocar 13, né? 13 quilômetros. Ok. E de lá para cá eu tive um gasto de tempo de meia hora, ou seja, eu já tenho o meu tempo total, que é o final menos o inicial, que foram os 30 minutos. Foram os 30, tempo é igual a 30 minutos. O que eu preciso fazer? A primeira coisa que eu preciso fazer é transformar esses 30 minutos em hora. Por que, professor, eu preciso transformar esses 30 minutos em hora? Porque, para a física, a gente tem 2 maneiras diferentes de calcular a velocidade média. A velocidade média ela pode ser tanto em quilômetros por hora, que é a quantidade de quilômetros que você percorreu em um determinado tempo, ou a velocidade média ela também pode ser igual a metros por segundo, que é a quantidade de metros que você percorreu em segundos. E o minuto, o que eu faço com ele? A gente não usa isso muito na ciência, até de vez em quando usa, mas não é muito comum. Então, para que a gente faça uma conta mais certa, a gente transforma esses 30 minutos em horas, para que assim a gente possa ter nossa velocidade média em quilômetros por hora. Por que é importante a gente saber a velocidade média? Na verdade, a velocidade média, aqui no Brasil, a gente tem o costume de fazer isso muito rápido na cabeça, a gente nem percebe. Como, por exemplo, você sai daqui de Brasília, você vai para, não sei, Minas Gerais, Paracatu, uma distância de 300 quilômetros daqui para lá, e você demora 2 horas para fazer isso. Qual foi a sua velocidade média que você percorreu? É só você pegar esses 300 quilômetros, que é o seu deslocamento, dividir pelas 2 horas que foi o seu tempo, e assim a gente tem, significa que eu fiz uma velocidade de 150 km por hora, velocidade média. Sim, é muito comum a gente fazer esse cálculo de cabeça aqui no Brasil, mas a gente tem uma certa dificuldade quando a gente vai passar para o papel. Então, na física a gente tem que passar isso que a gente faz de cabeça direto para o papel. Foi só um exemplo, viu, gente? Eu não saio daqui de Brasília e vou para Minas Gerais, para Paracatu, a 150 km por hora. Até porque a BR é cheia de pedágio.
Vamos transformar esse tempo em horas, esses 30 minutos em horas? O que eu tenho que fazer? Fazer uma regrinha de 3. Uma regra de 3 é um cálculo básico que a gente faz para igualar um número a outro. Um valor a outro. No caso, a gente tem os 30 minutos. Minha caneta está falhando. A gente tem os 30 minutos. E a gente sabe que 60 minutos é igual a 1 hora. E esses 30 minutos, eles vão ser igual a quantas horas? Vão ser igual a x hora. O que eu tenho que fazer? Multiplicar cruzado. Então, 30 minutos vezes 1 hora, vai ficar 30 vezes 1, é igual a 60 vezes x. Isso quer dizer que eu faço o quê? Eu passo o meu 60 que está multiplicando com x, dividindo aqui o 30. Então vai ficar 30 dividido por 60 é igual a x. O que a gente faz primeiro? A gente corta 0 com 0, porque é múltiplo de 3, então vai ficar 3 dividido por 6. O que a gente faz agora? Pega a calculadora. Deixa eu pegar a minha calculadora, que também aqui embaixo. Calculadorinha. A gente pode usar a calculadora na hora da prova. Então vai ficar 3 dividido por 6. 3 dividido por 6, então isso aqui vai ficar x é igual a 0,5 horas. O que eu vou fazer agora? Já que eu transformei os meus 30 minutos em horas, agora eu posso fazer a minha continha aqui, que eu já tenho o meu deslocamento. Não, o meu deslocamento vamos calcular, né? Então, a velocidade média é igual à minha posição final, que é os 13 km, menos a minha posição inicial, que é 0. Por quê? Porque eu peguei a rodoviária como sendo o meu ponto de referência inicial, e o meu ponto de referência inicial ele é igual a 0. Daqui para a rodoviária são 13 km, então o meu ponto final é igual ao meu deslocamento, que se de 0 até 13, vai dar 13. E o meu tempo, eu calculei ele aqui, ele é dividido por 0,5 horas. E aqui vai dar em quilômetros. 13 menos 0 é igual a 13. Então, a minha velocidade média ela é igual a 13 dividido por 0,5. 5. Aqui é quilômetros, aqui é hora. 13 dividido por 0,5 vai dar 26. Ok, certo, vai dar 26. Fiz na calculadora só para ter certeza, mas sim, a velocidade média é igual a 26 km por hora. Essa é a velocidade média. É o deslocamento em um intervalo de tempo. É a variação de posição em uma variação de intervalo de tempo. Certo? Esse é o conceito de aceleração. Vamos pular, esse é o conceito de velocidade. Vamos pular a aceleração e vamos para movimento retilíneo uniforme. O que é o movimento retilíneo uniforme? O movimento retilíneo uniforme, vou apagar aqui esse cálculo. Por que eu pulei a aceleração e fui para o movimento retilíneo uniforme? Vocês já vão entender. O que é o movimento retilíneo uniforme? O movimento retilíneo uniforme, ele significa que a velocidade ela vai ser constante.
que a velocidade vai ser constante. Ou seja, não vai ter uma variação de velocidade. A velocidade vai ser sempre a mesma. A velocidade não vai variar. E se a minha velocidade é constante, significa que eu não tenho aceleração. Se eu não tenho aceleração, quer dizer que eu posso pular da velocidade média e ir direto para o movimento retilíneo uniforme sem explicar para vocês o que é aceleração primeiro. E se a velocidade é constante, o que vai variar no movimento retilíneo uniforme? O que vai variar no movimento retilíneo uniforme, então, se a velocidade vai ser sempre a mesma, vai ser a posição final se altera em relação ao tempo. Ou seja, quanto mais o meu tempo aumenta, mais a minha posição final se altera. Isso quer dizer que, como eu faço para calcular a posição, o que eu tenho que calcular no movimento retilíneo uniforme? Eu tenho que calcular a minha posição final. E o que eu preciso saber para calcular a minha posição final? A minha posição final no movimento retilíneo uniforme, para eu saber, eu preciso saber de onde ele saiu, ou seja, eu preciso saber a minha posição inicial. Isso quer dizer que a posição final é igual à posição inicial mais a velocidade. Por que eu preciso saber a velocidade? Se a velocidade é constante, ele sempre vai a uma mesma velocidade, isso quer dizer que a velocidade ela é importante para eu saber a minha posição final. Quanto mais eu ando, mais eu vou modificar a minha posição, vezes o tempo. Por quê? Porque o tempo, a velocidade no caso ela é constante, ou seja, ela vai ser sempre a mesma. Em determinados momentos a velocidade vai ser x, em determinados vai ser y, cada questão vai ter uma velocidade. Mas a velocidade na questão ela vai ser sempre a mesma, ela não vai se alterar. O que vai alterar? O tempo, a posição também inicial ela vai ser sempre a mesma, vai sempre partir de um ponto de referência. Então o tempo ele vai se alterar, por quê? Porque a cada 3 minutos, por exemplo, andando em determinada velocidade, partindo de um ponto inicial, eu altero a minha posição final. Exemplo, um trem saiu da rodoviária do plano, como sendo meu ponto inicial 0, né? Ou seja, ponto como sendo a rodoviária, o ponto R que é a rodoviária é igual a 0, que é o ponto inicial, a uma velocidade de 30 km por hora, ou seja, já tem a velocidade também. Professor, eu não coloquei o n aqui na velocidade, por quê? Porque essa velocidade ela já não é mais uma média. Se a velocidade é constante, a velocidade é a mesma, significa que você não está tirando a média da velocidade, significa que é só a velocidade, também chamada de velocidade instantânea, que nesse caso é igual à velocidade média, mas você pode colocar só o v de velocidade. Eu tenho a velocidade. Se um ônibus saiu da rodoviária a 30 km por hora em direção à asa norte, no caso ele está vindo para a asa norte, ele está indo para o ponto norte, vamos pegar que ele está indo positivamente, ou seja, ele está sempre indo no caminho positivo para o ponto de referência, eu quero saber a posição final dele daqui 3 horas. O que eu faço? Substituo o tempo pelas 3 horas. Isso quer dizer que, para eu saber a minha posição final, é só eu pegar esses dados e substituir pelas letras. A posição final, então, deste ônibus é a posição inicial, que é 0, mais a velocidade, que é os 30 km por hora, vezes as 3 horas. 30 vezes 3 é igual a 90.
significa que a posição final dele é igual a, nesse caso, 90 quilômetros. Ah, professor, você colocou quilômetros por hora vezes hora? Sim. No caso, aqui a hora está dividindo, aqui a hora está multiplicando. Então eu corto a divisão com a multiplicação, vai dar 1, então o resultado vai dar só em quilômetros. A posição final, ela deu 90 quilômetros. Isso quer dizer que se esse ônibus estiver na velocidade constante de 30 km por hora sem parar, por 3 horas ele vai andar 90 km. Eu acho que ficou um pouco claro na cabeça de vocês o que é um movimento retilíneo uniforme. Ah, agora a gente vai passar para movimento uniformemente variado? Não, agora a gente vai voltar para a gente falar sobre a aceleração média. O que é a aceleração média? A aceleração média, ela é um aumento ou diminuição da velocidade em um intervalo de tempo. Ah, professor, parece com o conceito da velocidade média. Lembra um pouco, mas é um pouco diferente. Por quê? Porque a aceleração, se eu tiver uma aceleração, eu tenho uma diferença de velocidade. Vamos apagar aqui o que está escrito na velocidade. E vamos para a aceleração. Esqueci de apagar aqui. Vou deixar o médio porque aceleração média, ela é a diferença de velocidade em um intervalo de tempo. Ou seja, a minha aceleração média, ela é, vou colocar aqui AM, não é a rádio, ela é igual à minha velocidade final menos a velocidade inicial dividido pelo tempo final menos tempo inicial. Isso quer dizer que ela é a diferença, ela é a variação da velocidade, o quanto a sua velocidade pode ter aumentado. Se a sua velocidade aumentou, significa que teve aceleração. Se a sua velocidade diminuiu, também tem aceleração, quer dizer que você está freando, ou seja, a sua aceleração pode ser negativa, em um intervalo de tempo. Ou seja, por exemplo, você está vindo da rodoviária para cá a uma velocidade inicial de 30 km por hora. De repente, cerca de meia hora depois, ou seja, o tempo total eu já dei, que é de 30 minutos, a sua velocidade cai para 25 km por hora. Qual foi a sua aceleração? Nesse caso, aqui é o tempo, aqui é a velocidade inicial, aqui é a velocidade final. Minha velocidade final pode ser menor do que a inicial? Pode sim. Significa que você está freando, a sua aceleração está diminuindo porque você está freando. Fazendo a conta, velocidade final, né, aceleração, a aceleração média, ela é igual à velocidade final, são os 25 km por hora, menos a velocidade inicial, 30 km por hora, dividido por 30 minutos.
Quando a gente estava falando de velocidade, a gente viu que 30 minutos é igual a 0,5 horas. A gente vai precisar fazer aquele cálculo de novo? Não, a gente tem um resultado um pouquinho mais para trás do vídeo, então eu não vou precisar fazer aquela regra de 3 toda de novo. Mas no caso seria, né, 60, 30, x, multiplica cruzado, ficaria 30 dividido por 60, corta 0 com 0, é igual a 0,5. Olha, fiz bem rápido só para ter a noção de como eu cheguei nos 30 minutos, é igual a 0,5 horas. Então vou colocar aqui, 0,5 horas. 25 menos 30 daria menos 5 quilômetros por hora dividido por 0,5 hora. Menos 5 dividido por 0,5, só para ter uma certeza, vai dar 10. Menos 10. Então, a aceleração média, deixa eu colocar aqui, a aceleração média ela é igual a menos 10 km por hora ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque eu já tinha dividido hora uma vez, eu estou dividindo hora de novo. Então a minha aceleração ela vai dar em hora ao quadrado, ou em segundo ao quadrado. A aceleração ela pode ser igual à velocidade, ela tem duas formas de ser calculada. Ela pode dar em quilômetros por hora ao quadrado, ou a aceleração também pode dar em metros por segundo ao quadrado. Lembrando que o tempo ele é sempre ao quadrado, porque você já dividiu uma vez pelo tempo e você está dividindo de novo pelo tempo. Agora a gente vai pegar esse conceito de aceleração média e levar para o movimento uniformemente variado, que é o último conteúdo que vai cair na prova. Então, vamos apagar aqui. O que é o movimento uniformemente variado? O movimento uniformemente variado, eu vou colocar só o V aqui, viu? Movimento uniformemente variado. Ele é um movimento em que existe aceleração, diferente do movimento retilíneo uniforme. No movimento retilíneo, no movimento uniformemente variado, a gente tem uma aceleração constante. Significa que tem aceleração constante. E essa aceleração é diferente de zero. Deixa eu trocar aqui a caneta, porque está começando a falhar. A minha velocidade, no movimento uniformemente variado, ela também tem uma velocidade. Ela pode se alterar, ela pode ser zero. Mas a minha aceleração ela é constante e ela tem que ser diferente de zero. Ela pode ser negativa, ela pode ser positiva, mas ela tem que ser diferente de zero. E o que eu quero encontrar no meu movimento uniformemente variado? Também a posição, igual a gente falou no movimento retilíneo uniforme. Só que diferente do movimento retilíneo uniforme, a gente tem que colocar a aceleração na fórmula. Então, a posição no movimento retilíneo uniforme, a posição final, ela é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Isso foi o que a gente viu no movimento retilíneo uniforme. Só que diferente do retilíneo uniforme, no retilíneo variado, além disso, tem mais a metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Ok? Um exemplo sobre isso. Não vou pegar um exemplo sobre isso, porque o conteúdo, o vídeo, não vou pegar agora, o vídeo está ficando muito longo. E na prova a gente vai estudar mais o conceito do movimento retilíneo uniforme, a gente não vai fazer cálculo sobre ele. Certinho, pessoal?